A paz do Senhor, irmãos. Fiquei até nervosa. Amém. Quero convidar você, em pé como você está, a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel. Profecia de Ezequiel, capítulo de número 47. Nós já lemos esse texto hoje, mas não nos custa ler mais uma vez, e tantas vezes quantas forem necessárias. Amém? Você que está com a sua Bíblia aberta no texto, diga amém. Você que não encontrou, diga EBD. Amém? Amanhã tem, irmãos, para quem achou e para quem não achou também. Amanhã tem escola dominical, não falte, tem uma classe para você. Diz a palavra do Senhor, Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste. Porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Próximo. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir, mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores dos dois lados do rio. E então me disse: essas águas correm para a região leste, descem do vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do Mar Grande. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Mas nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Queridos, nós estamos vivendo essa conferência, pensando nesse tema, imersão. Até brinquei com o pessoal que assim que eu cheguei, umas 7 pessoas diferentes me ofereceram água. Aí eu entendi que vocês estão vivendo o tema. Cada um que falou: você quer uma água? Eu falei: já estou imersa, irmãos. Estou imersa espiritualmente e aquaticamente também. Mas fiquei muito feliz de ver os jovens tão empenhados. Uma alegria que a gente tem de estar perto, de conviver com uma igreja ao longo dos anos, na verdade é uma alegria dupla. É ver os que se somam e ver os que permanecem. Eu não sei qual é a maior, né? O pastor Bertrand deve ter essa alegria mais do que eu, de ver aqueles que continuam ano após ano, servindo a Jesus, vestindo a camisa, galgando novos espaços em Deus, fazendo da obra de Deus uma extensão ainda mais ampliada do poder de Deus na terra, e aqueles que vão se somando, e que no próximo ano serão ainda fortificados, fortalecidos, amadurecendo. Isso é um privilégio que nós temos. Eu tenho tido esse privilégio aqui na ADEP e eu compartilho disso com os irmãos. O texto que nós lemos, então, amados, ele é um texto conhecido do
O livro de Ezequiel é uma das duas passagens mais pregadas, ensinadas, talvez porque o livro de Ezequiel seja uma profecia muito difícil. Não é uma profecia simples. Tem aspectos que se referem ao milênio, tem aspectos de cunho escatológico, tem outros que já se cumpriram, outros que ainda vão se cumprir. Então, não é um livro de decomposição, não é um livro de recomposição que a gente consiga fazer em um culto de ensino sem que a gente gaste bastante tempo e invista em muita pesquisa. Mas dois textos, Ezequiel 37 e esse que nós lemos, Ezequiel 47, estão ali dentre os nossos favoritos. Eu digo nossos, nós, movimento pentecostal, a gente abraçou esses textos como fazendo parte da nossa tradição, e a gente aprendeu a tirar do texto os significados profundos que ele tem, e camadas e mais camadas têm sido acrescidas ao longo das gerações de entendimento sobre esse texto. Eu não quero tirar nada de... não sei se eu posso dizer isso, não tem nada de novo no que eu vou apresentar para vocês aqui essa noite. A minha única missão aqui diante de vocês hoje é ler o texto, e a partir do texto, entender o que é que Deus quer, onde Deus quer nos imergir, onde Deus quer nos submergir, em que águas Deus quer nos mergulhar. E quando eu digo que Ele quer fazer isso conosco, Ele quer fazer isso com a juventude ágape, Ele quer fazer isso com você, pai, mãe, você que já tem mais tempo de caminhada, você que é jovem ainda e amanhã velho será, e se você entendeu a referência é porque o velho já chegou, mas o que importa é que Deus também tem para você águas profundas, em que Ele espera que você mergulhe. A palavra de Deus começa dizendo que essas águas fluem do trono de Deus. O homem me fez voltar, versículo 1, à entrada do templo. Apocalipse 22 vai dizer que essas mesmas águas, essas águas que correm dos umbrais, que correm do limiar, de debaixo do templo, também correm do trono de Deus. Esse santuário que é a morada do Altíssimo. Essas águas são torrentes. Salmo 46 vai se referir a elas também. Eu tenho certeza que no meio de várias pregações sobre esse assunto, vocês já vão pescar todas essas referências, mas eu quero ser breve aqui, porque tem um cronômetro que, como uma espada, pesa sobre a minha cabeça, e a qualquer momento eu vou ficar nervosa, vou começar a falar mais rápido, e o pessoal da Libras vai ficar desesperado, mas eu vou me conter, então eu vou avançar. Do lado direito, existe, a minha versão diz, uma fonte, água borbulhando. Água que borbulha do lado direito indica uma fonte que está ali. Mas no versículo 3, algo acontece. Esse homem já está acompanhando, Ezequiel, na verdade, está acompanhando esse homem em visões, alguns capítulos, desde o capítulo 40, pelo menos. Ezequiel está acompanhando esse homem e, em determinado momento, o homem muda a abordagem em relação a Ezequiel. Esse homem é um ser celestial. E ele, a Bíblia vai dizer, tendo na mão um cordel de medir, mediu 500 metros e me fez passar pela água, versículo 3, que me dava pelos tornozelos. Até então, Ezequiel só tinha uma visão das águas. Até então, Ezequiel só tem uma visão de tudo que está acontecendo. Ezequiel é um homem que até agora a sua função era contemplar, observar, notar. Ezequiel vai ter tantos detalhes dessa visão que ele vai poder desenhar, construir, projetar uma planta desse templo, que nós cremos que é um templo para um milênio. Ele ainda não se concretizou, mas vai se concretizar. Mas à medida em que ele está observando, para o homem que conduz Ezequiel, isso não é o suficiente. O texto vai dizer que ele me fez passar pelas águas. Se ele o fez passar, eu imagino que havia algum tipo de resistência da parte de Ezequiel. Eu não vejo Ezequiel colocando um calção de banho, um óculos, igual a gente vê em filme, né, aquele óculos de nadador, e dizendo assim, agora é minha vez, gostei tanto dessa água que eu quero entrar nela. Ele não pede para entrar, ele não solicita, ele não pergunta, poxa, está tão fresquinho. Não, provavelmente Ezequiel está assustado, como boa parte dos profetas estão, enquanto eles recebem visões do céu. Não é à toa, C.S. Lewis vai dizer isso, nós temos uma visão um tanto deturpada sobre o que é uma visão celestial. Anjos, na nossa visão ocidental, são aqueles anjos renascentistas, são bebês alados, bebês com asas. Mas quando a Bíblia apresenta um anjo entrando em contato, se relacionando, aparecendo em visão a um ser humano, normalmente as primeiras palavras que saem da sua boca, quais são? Não temas. Se o C.S. Lewis está certo,
Isso quer dizer que havia muito a se temer. E eles estão apavorados. Não é uma visão pequena, é uma visão assombrosa. Muitos ficam como mortos. O João desmaiou. Vocês estão olhando para o João aqui? Não, o João do Apocalipse. Ele desmaiou. Tem gente olhando aqui falando, cadê o João? O João está na tua Bíblia. O Ezequiel deve estar a ponto de desmaiar também. E no entanto, o homem diz, Ezequiel, chega de somente contemplar. Você não está colocado nesse tempo, nesse lugar, nessa hora, nessa geração, para ser um mero espectador daquilo que Deus tem para fazer. Deus chama você a sair da posição de contemplação, a sair da posição de observação, a sair da posição de comentador e entrar dentro do rio. Mesmo que você não queira. O texto vai dizer, ele me fez, ele não perguntou a sua opinião. É claro que se você quiser, você não entra. Mas o interessante desse texto é que muitas das coisas que nós vamos viver e vamos fazer para Deus não nascem espontaneamente do nosso desejo, da nossa vontade, dos nossos impulsos, porque nós somos carnais. E a nossa carne não quer nada de bom, ela só quer aquilo que é mal para nós. Mas que nós sejamos como Ezequiel, capazes de nos submetermos e pelo compromisso que nós temos com esse homem que vai adiante de nós, que está nos guiando e que nós entendamos hoje, de uma vez por todas, que se ele nos mandar entrar, é porque é para o nosso benefício. Vamos entrar nessa água. O texto vai continuar dizendo que ele o fez entrar. Entrar no rio, a gente já viu, custa coisa, né? Custa amizades. Tem gente que não vai querer entrar junto com você. Entra sozinho, mas entra. Tem gente que vai negociar com você. Não precisa entrar. Se você chegar bem perto e botar assim só o dedinho, a ponta do dedo, já é como se tivesse entrado. Mas a água tem uma característica, né, irmãos? Eu acho que é por isso que a gente tem medo de entrar. A gente resiste. Primeiro, porque a gente não quer perder as coisas que nos agarram às margens. Primeiro, porque a gente não quer abrir mão da segurança daquele solo, da segurança da terra firme. Meu pai foi de marinha há 30 anos, e tem muita gente aqui que eu sei que é. E uma coisa que ele sempre dizia, que ele morria de medo, era de enjoar, porque ele sempre enjoava. E ele enfrentava uns mares profundos, brabos, e ele conta uma história, não dá tempo, vou contar. Ele conta uma história que ele ia ser um instrutor de um curso de navegação que durava um dia. Ele viajava, acho que era para o sul do país, dava instrução naquele dia e depois voltava. Era um dia no mar. E ele estava no pior mar, no pior dia, ele sabia que ele ia enjoar. O desejo dele era não ir. Me deixa aqui, não quero ir para lá. Mas ele está sendo pago para isso, então ele vai. Quando ele chega lá, irmãos, ele passou uma semana em jejum e oração, pedindo a Deus, Senhor, não me deixe enjoar. E ele pediu a Deus estratégia. E Deus deu para ele estratégia. Naquele dia, ele só comeu maçã. Não comia mais nada. Irmãos, ele falou que foi o pior mar que ele pegou na vida dele. A onda virava para um lado, os marinheiros do lado, todo mundo indo para o lado. O outro lado, pessoal, e ele lá, parado, olhando para o horizonte, firme, igual um pirata da perna de pau. E o pessoal dizia, uau, você é lobo do mar mesmo, hein? E o pastor Maurício olhando, dizendo, você não sabe nada, meu irmão. É o Senhor que está me sustentando nesse mar. Essa história é só para fazer você lembrar que a gente não quer entrar no mar. Mas o Senhor está aqui para te fazer entrar. Se você submeter a sua vontade a dele, não precisa que seja algo espontâneo. Senhor, eu queria tanto entrar no mar. Senhor, eu não queria não, mas se o Senhor me mandar, eu vou entrar. Porque eu confio em quem está me conduzindo. Eu confio em quem está à frente de mim. Eu confio no homem que tem o cordel de medir. Eu confio no homem que tem planos. Irmãos, sempre na Bíblia que aparece alguém com um cordel para medir, é Deus planejando, é Deus pensando, é Deus organizando coisas grandes, coisas altas que Ele vai realizar. Ele está com o cordel na mão, Ele está medindo, Ele está planejando, Ele está dizendo, entra no meu plano, entra no meu projeto. Eu sei o que eu tenho a teu respeito. Mas se você ficar só observando, vai perder. Entra. E aí, irmãos, quando eu penso que a gente não quer entrar, porque vai nos custar coisas, a gente perde muito mais se a gente deixar de entrar. Porque a água tem essas características, né? A água tem umas observações a fazer. Tem uma expressão que o pessoal usa aí fora, que eles dizem assim, quem está na chuva é para se molhar. Ou coisas do gênero. Se você entrou, vai se molhar. Irmãos, não tem como estar em contato com a água e não se molhar. Não há como entrar em contato com a água e não ser afetado por ela. Você entende isso? O pessoal que trabalha com construção civil sabe que existe uma coisa chamada infiltração.
A minha irmã, ela é arquiteta, ela usa uma expressão que eu ouço desde que era adolescente. Ela dizia: a água sempre acha um caminho. Se você der uma brecha, a água vai achar um lugar, porque ela é assim. Ela afeta tudo, ela encontra espaços e tem uma característica na água que é uma propriedade dela, chamada coesão. Os biólogos sabem disso. As moléculas da água, irmão, é uma coisa sobrenatural. Você sabia que elas puxam umas às outras? Você sabe disso? Sabe? Porque se estiver chovendo e você encostar a barra do vestido, a barra da calça, superficialmente que seja, encostou numa poça, você vai chegar em casa, do tempo em que você encostou na poça, até o tempo que você entrou, com a barra da calça molhada até o tornozelo, ou até o joelho, e você diz: eu só encostei, mas ela foi subindo, uma molécula vai puxando a outra. A água é assim, a água te afeta, por isso que se você entrar nesse rio, não dá para ficar indiferente. Quem entra nesse rio não tem como não ser tocado, não tem como não ser afetado, não tem como não ser mudado. Mas se você não entrar, não tem problema. Se você não entrar, nada vai te acontecer. Fica só observando. Eu cheguei a pensar hoje à tarde que quem quiser preservar a sua sequidão, fique onde está, não precisa participar. Mas, se aqueles que quiserem, as águas que correm do trono de Deus, as águas que liberam vida, águas purificadoras, águas curativas, águas regeneradoras, se preparem para entrar nesse rio e ser tocado, afetado, transformado por ele. A gente entra no rio e a água ela nos envolve de um jeito que não dá para escapar. Ninguém toma um banho e sai seco. Não dá. E Deus é assim. Ele não pede licença. Entrou no rio, ele parte do pressuposto: você está aí dentro, topou, então agora é para valer, vai até o final. Quando a gente continua olhando esse texto, então a água ela não respeita as barreiras, ela sempre encontra um lugar, ela vai até onde a gente não pensa. E o texto vai dizer que elas começam dando nos tornozelos, depois elas sobem para os joelhos, e depois mais um pouco ele anda e elas estão na cintura ou nos quadris. O texto vai dizer para nós é que o Deus que quer Ezequiel nas águas profundas, começa o seu projeto nas águas rasas. Irmãos, é assim que Deus trabalha. Seria muito bom, e eu sou a pessoa mais ansiosa que você vai conhecer no planeta Terra. Se eu estou falando devagar, é por respeito a esta moça das Libras, porque eu tenho pena dela. Mas eu falo rápido, eu sou ansiosa, eu sou desesperada. Se eu estou no lugar de Ezequiel, eu não vou chegar e vou dizer assim: Senhor, eu não quero entrar, mas é para entrar? Legal, eu posso dar um tibum lá no meio? Lembra do tibum? Bah, jovem, época de retiro é uma tristeza. Você fala para os meninos: não pode dar tibum. Mal terminou de falar, já tem um infeliz que pulou lá no meio. Se a gente pudesse, a gente ia para o mais fundo, mergulhava. Não, mas não é assim que Deus faz com a gente. Ele tem um destino para você, e o destino dele são águas profundas, mas ele não começa com água profunda, ele começa no raso, ele começa com água rasa. Deus é um Deus processual, Deus é um Deus que trabalha por etapas, e bom é para nós que seja assim, porque nós não estamos preparados para pagar, para viver tudo que se exige de nós na profundeza. Primeiro, nós precisamos ser preparados por Deus para chegar lá. Etapa por etapa, passo por passo, metro por metro, centímetro por centímetro. Isso me fala de duas coisas. Primeiro, paciência. Você precisa ser paciente. Glorinha, mas eu já queria estar rodando no manto, no poder. Eu queria falar 300 línguas estranhas. Eu queria já ser o Billy Graham da minha geração. Tu começou ontem, meu irmão. Segura suas pernas aí. Eu sei que se dependesse da gente, a gente queria ganhar o Maracanã para Jesus. A gente já queria falar: não, eu quero avivamento, que amanhã eu vou morrer, então o avivamento é agora. Segura um pouco a onda aí. O que Deus está dizendo para você: ainda tem muito para caminhar, ainda tem muito para mergulhar. Você está com água nos tornozelos? Não se desespere. Deus está te conduzindo, Deus está te chamando, Deus está levando você passo após passo, sabendo aquilo que você é capaz de suportar. Por causa do desespero, tem gente metendo os pés pelas mãos. Eu vou para outra igreja, porque essa igreja é muito parada. Essa igreja não acompanha meu ritmo. Não é ela que não acompanha teu ritmo, não. Tu que está fora do ritmo. A gente escuta coisa de Deus tem pressa. Irmãos, Deus não tem pressa e Deus também não anda devagar. Deus tem o tempo dele. E ele faz tudo perfeito no seu tempo. E não fica comparando um com o outro. Olha, esse aqui aceitou Jesus há 6 meses. E olha, já está aí, já é pastor, já é vice-deus, já é bispo. Esse outro aqui, ó, tem 10 anos que está na igreja e só Jesus é diácono. Meu irmão, o Senhor está te conduzindo, amém? Amém? Você crê nisso? Então diga com carinho, para você, não é para ninguém não, é para você. Paciência.
Deus sabe onde Ele está me levando. Ninguém começa nadando de braçada. A gente começa um passo de cada vez. E é bom que a gente no raso vai pegando jeito. Porque quando chegar lá, ninguém volta atrás. A boa notícia do Evangelho, irmãos, é que quando a gente chega no profundo, ninguém volta para o raso. Não tem volta para o raso. Então fica no raso agora, se preparando, porque quando chegar lá para frente, você nunca mais vai olhar para trás. Agora, se tem que ter paciência, tem outro P. É o P da paciência, é o P da perseverança. Irmão, não tem jeito. Se você... Glorinha, é Deus que está me conduzindo. Mas se você não quiser continuar andando, Ele também não te empurra, não. Ele está te conduzindo, mas você precisa sair da posição de comodidade em que você está e dar um passo depois do outro, sabendo que você não foi feito para ficar no raso. Você começa no raso, mas você não é paralisado pelo raso. Você começa pouquinho, devagar, vai aos poucos, mas uma vez que o Senhor está trabalhando em você, uma vez que o Senhor está moldando o seu temperamento, o seu caráter, está colocando você em situações, você tem que avançar, tem que progredir. Senhor, eu te agradeço, porque eu estou no raso, mas eu não vou me acomodar no raso, eu não vou ficar aqui para sempre. A gente precisa perseverar. Ele não nos abandona no raso. Essa é a boa notícia para você hoje. Mas você também precisa persistir. Quando a gente continua olhando para esse texto, é bonito porque à medida em que ele vai medindo e estabelecendo, o rio vai crescendo. Você perceba que as duas coisas acontecem. Ao mesmo tempo em que o profeta que vai adiante, o rio, as águas também vão se tornando mais e mais caudalosas. Porque a vida com Deus é essa reciprocidade. Você avança, Ele envia mais água para você. Você decide ir para frente, Ele envia mais. A gente quer receber muito, mas não quer dar nada. Senhor, eu estou determinada a não ser paralisada pelos meus medos, pelas minhas ansiedades, pelos perigos, pelas conversas. Eu quero avançar. E Deus diz, então receba mais água. Vai vir mais água na tua direção. Anda para cá, eu envio daqui. Anda para mim, eu envio para você. A gente cantou hoje. O crente manda glória para cima, ele envia poder. O crente caminha um passo, ele envia água. Mas se você não andar, também não vai ter água. E aí, coisas de Deus. Ele mede, estabelece e a gente vai crescendo nele. Avançando, o que significa então, e esse é o cerne da mensagem, o que significa imergir? O que significa submergir? Porque o texto diz que começa nesse processo de tornozelos, joelhos, lombos, mas chega um momento que não dá mais a pé. Chega um momento que você só atravessa como, gente? Nadando. Então é necessário mergulhar. A grande questão aqui é o que significa mergulhar. A gente mergulha quando o nível da água muda. A gente mergulha porque quando mais profundo a gente vai, menos pé, menos controle, menos governo, menos domínio a gente vai tendo. Mergulhar significa abrir mão do controle. Mergulhar significa na hora em que não é você que se leva, é o rio que leva você. É o rio que carrega você. Você vai sendo conduzido pela corrente. Você vai sendo conduzido pelo fluxo da água. Você vai sendo conduzido pelo rio. Não é você que se conduz. Não é você que carrega mais o seu próprio peso, a sua própria bagagem, a sua própria estrutura. Você está sendo carregado, você está sendo conduzido, você está sendo levado pelo rio. É isso que significa mergulhar. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é que cabem duas palavras aí. Renúncia, que a gente falou antes, para entrar no rio, e rendição, para mergulhar no rio. Você precisa se render, você precisa se entregar. Irmãos, eu nunca, agora abro meu coração para dizer, eu nunca gostei de praia. Eu gosto de água, me leva para a piscina, porque na piscina eu controlo. Você tinha que ver, e eu não gosto porque eu tenho raiz. Vocês não viram a minha mãe, irmãos, entrando na piscina. Tinha que ter trazido uma foto para projetar aqui. Primeiro que ela vai vestida igual uma muçulmana. Ela bota burca, ela bota calça. Não tem uma parte da minha mãe que fica exposto para o sol. Aí ela vai e ela vem com, não estou brincando, boia nos dois braços, boia nas duas pernas, boia na cintura e boia no pescoço. Eu não sei como ela arruma boia para o pescoço, mas tem. É boia de criança, é boia de adulto, é boia de velho. Aí ela vem com tanta boia, ela não consegue entrar. Ela entra na piscina e fluft. Aí eu falei, a senhora não vai mergulhar. Ela falou, nem quero. Ela quer controle. Ela quer ter sob seu completo governo todas as circunstâncias e variáveis que possam lhe afetar. E eu, porque nasci nesse ambiente, sempre gostei de piscina, mas praia não. Por quê? Você começa a entrar no mar e chega um ponto que não é você que entra, é o mar que te conduz, é o mar que te leva. Se você não souber nadar, já era, meu irmão. Não tinha nada mais angustiante para mim do que vir a onda e eu não sentir o meu pé no solo. Não tinha nada mais angustiante para mim
do que um momento em que eu tenho que me render. Mas para a vida cristã só tem esse jeito. Quando a gente olha para o que Ezequiel está vivendo aqui, a gente começa a pensar que existe um lugar, irmãos, que antes de ser um lugar de milagres, porque é nisso que o rio vai conduzir. À medida que ele olha para o rio, ele vai vendo o que o rio vai produzir. O rio vai produzir cura, vai produzir purificação, vai produzir regeneração, vai produzir milagre. Mas antes de ser um lugar de milagre, vocês não escolheram o tema milagre, vocês escolheram o tema imersão. Porque a imersão, antes de ser um lugar de milagre, é lugar de rendição, é lugar de entrega. É um lugar em que não vive mais você, é Cristo quem vive por você. Você não é mais o mestre das suas decisões, é Cristo quem decide por você. Você não governa mais os seus pensamentos, sentimentos e seus comportamentos. Todos estão imersos, embebidos, submersos em Deus. Então Ele é quem vai levar você, conduzir você. Eu paro a mensagem agora para dizer, nem sempre Ele vai nos levar para onde a gente quer ir. Por isso que é bom que a gente não esteja no controle. Porque se a gente estiver no controle, a gente pisa no freio e fala, não quero, não, parei, não quero mais brincar. Não quero, deixa eu sair. Mas quando a gente está nadando abraço, meu irmão, chega uma hora que você tem que nadar para chegar do outro lado. Não dá para voltar. Deus trouxe você aqui para dizer, vá até para onde você não quer ir. Porque é o Senhor quem está te levando. Ninguém passa pela prova que escolhe. Nem quem faz o Enem, quando está fazendo o Enem. Se eu pudesse escolher, irmão, na época do vestibular, não quero fazer matemática. Física, não quero, não estou afim. Bota história, bota português, matemática. A gente escolhe essas provas? No colégio, na faculdade? E por que com a vida com Deus a gente vai escolher prova? Tu também não escolhe não, varão. Não escolhe não, varoa. Esse ano foi o ano da pior prova da minha vida. Esse ano eu tive ao mesmo tempo internado meu pai e internado minha mãe. Um do lado do outro no hospital. Eu como acompanhante e Priscila do outro quarto. Um recém-operado, a outra tendo uma crise de verticulite. Falei isso com vocês da outra vez que aqui estive. Pastor Bertrand estava lá intercedendo pela minha mãe. E hoje ela está aqui, para dar glória a Jesus. No meio dessa prova, se eu pudesse escolher, eu dizia assim, não, Senhor, não. Um de cada vez. Primeiro ele, depois, daqui a 2, 3 anos, ela. É assim com Deus? Não, meu irmão. Mas a boa notícia é que quando Ele está nos conduzindo, até para onde a gente não quer ir, é lá que a gente vai frutificar. Aquela água que você não quer ser levado para lá. Mas é lá que precisa receber vida. É aquela área que você não quer tratar, que precisa ser remediada, que precisa ser curada, que precisa ser confrontada, que precisa ser ajustada pelo poder de Deus. Eu aprendi tanta coisa, irmão. A primeira coisa que eu aprendi, não sei se eu contei aqui, conto de novo. A primeira coisa que eu aprendi nesse ano mais difícil da minha vida foi que Deus cura de maneiras inexplicáveis, incompreensíveis. Doente estava meu pai, doente minha mãe. Meu pai foi pedir oração pela cirurgia da minha mãe a um irmão que estava sofrendo com câncer. E eu digo assim, em nome de Jesus, pare com isso. Porque se o homem está com câncer, ele está com câncer. Como que dizendo, deixa ele sofrer? Porque não é possível, você vai botar mais oração no homem que já está carregado. E meu pai dizendo assim, olhando para mim como que dizendo, você não sabe de nada. Você não conhece o trabalhar de Deus. Porque a Bíblia vai dizer para nós que não é a oração do sadio que colocará o doente de pé. É a oração da fé. Irmãos, contei para vocês, hoje vocês podem ver. A cirurgia aconteceu, mamãe está aqui para glorificar a Deus. Meu pai, graças a Deus, se recuperou muito bem. E a última notícia que nós tivemos do irmão. O João liga para a gente e diz, o último exame, o câncer desapareceu. A gente vai para onde a gente não quer ir, porque a gente não entende os propósitos daquele que nos guia. Mas eu quero lembrar você que Ele tem um cordel de medir na mão. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele está planejando, Ele está executando. Ele tem o domínio, você não precisa ter. Ele tem o governo, você não precisa ter. Ele tem o controle, basta que Ele tenha. É suficiente para nós saber que nós não estamos a esmo, que nós não estamos guiados pelo acaso. Igual essa canção que diz aí fora, o acaso vai me proteger? Não vai. Eu posso andar distraído, não ande pelas suas próprias pernas, nade no rio de Deus. Não tente viver pelos seus próprios pensamentos, não se arrime nos seus próprios pensamentos, não. Isso vai te levar para um lugar de perda, lugar de derrota. Mas o Senhor tem uma vitória para você, aonde você não quer ir. Eu quero terminar, eu preciso olhar para esse texto, João capítulo 21. Vai dizer, versículo 18, na verdade te digo que quando eras mais moço, olha o que Jesus vai dizer para Pedro, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras.
E disse isso, significando com que morte ele havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Você está entendendo o que Jesus está dizendo para Pedro? Vai chegar o tempo, Pedro, em que não é você que vai onde você quer ir. Você vai ser levado, você vai ser conduzido para onde você não quer. Mas saiba que mesmo você não querendo, é ali que você vai glorificar a Deus. E ele termina dizendo: segue-me. Se você ler, com o tempo a gente poderia fazer isso, mas não é o caso. Mais cedo, irmãos, ele vai dizer: você se cingia, mas os outros vão te cingir. Mais cedo, nesse texto, o Pedro havia se cingido, havia colocado uma roupa. Por quê? Porque depois que ele nega Jesus 3 vezes, mesmo Jesus tendo ressuscitado, Pedro ainda está envergonhado, Pedro ainda está culpado, Pedro ainda está angustiado. E ele decide: vou pescar. O que ele está dizendo? Eu vou voltar para a minha vida pré-Jesus. Eu vou voltar para quem eu era antes dele. Mas curiosamente, o primeiro encontro que Pedro tem com o mestre, Lucas 5 vai dizer que eles estavam numa pescaria e não pescavam nada. E Jesus diz: vai, sobre essa palavra eles pescaram, a pesca maravilhosa. Pois é exatamente o que acontece aqui no último capítulo de João. Pedro decide: eu vou voltar para onde eu era, eu vou sair do rio, eu vou pescar. E ao pescar, eles escutam uma voz, depois de não pescarem, dizendo assim: agora vai para o lado direito. E ali eles pescam. E existe uma outra pesca miraculosa. E agora, João é quem reconhece o padrão que está se repetindo. E João vai dizer: é o mestre. Pedro, quando escuta isso, a Bíblia diz que aí ele se cinge. Ele bota uma roupa, porque ele estava nu. E ele se lança ao mar. Eu vou ler esse texto, eu estou com ele aqui. João capítulo 21, versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Irmãos, esse mar é um mar de culpa, é um mar de vergonha. Entenda, a aparição de Jesus aqui é um milagre. Não só porque ele é o Cristo que ressuscitou. E a ressurreição em si é o maior milagre. Mas a aparição dele aqui já é um milagre. É um milagre que o Cristo ressurreto queira de novo conversar com aquele que o traiu. É um milagre que o Cristo ressurreto queira outra vez se encontrar com aquele que o negou 3 vezes. O maior milagre é Deus não desistir de nós. O maior milagre é Cristo vir ao nosso encontro, na nossa culpa, na nossa vergonha, na nossa angústia, na nossa frustração. Você se lança ao mar para se esconder dele e ele vai lá para te pescar. E ele encontra com Pedro para dizer: Pedro, da mesma forma como eu comecei a boa obra na sua vida, eu vim aqui para dizer: eu não acabei aquele assunto. Eu fiz o milagre lá atrás, da pesca, para lembrar você que aquela ordem que eu te dei, segue-me, continua de pé até hoje. E Jesus faz isso para Pedro, porque Pedro precisava ser tratado. Pedro acreditou nas mentiras de Satanás. Vou abrir um parênteses para dizer para alguém aqui hoje: Satanás é um mentiroso. Escuta o que eu estou dizendo para você. O ofício dele é duplo. Ele veio para tentar e acusar. Diga comigo: tentar e acusar. E ele faz ambos com base em mentira. Toda tentação é uma mentira. Ele mente prometendo coisas para você que ele não é capaz de entregar. Ele diz para você: faça isso para ter liberdade. Não, ele é um escravizador. Ele não tem liberdade, ele tem prisão, ele tem confinamento, ele tem algema. Ele diz: faça isso para ter alegria. Ele não tem alegria. Faça isso para ter paz. Ele é o ladrão da paz. A Bíblia diz que ele só sabe roubar, matar e destruir. Então quando ele te tenta, ele mente para você. Propostas mentirosas, prometem coisas que ele não pode entregar. Mas ele não mente só quando tenta, ele também mente quando acusa. Sim, o que é a acusação do diabo? É tentar nos convencer de que o nosso pecado é maior do que a graça de Jesus. Toda acusação se baseia em Satanás tentando convencer você, Pedro, de que é melhor voltar a pescar, porque o que você fez, ninguém pode cancelar, ninguém pode apagar. E Jesus trouxe você aqui hoje para lembrar você que Satanás é um mentiroso. Não compre a mentira da tentação. Se você aqui está sendo tentado, a ordem de Deus para você é: fique firme, continue caminhando, metro após metro, mergulhe no Senhor. Não abra mão do chamado que Deus fez a teu respeito. Não abra mão das promessas dele. As promessas dele são verdadeiras. As propostas do diabo são mentirosas. Mas se você está aqui e está se sentindo culpado, Pedro ensina a mim e a você que não adianta se lançar no mar da vergonha, que não adianta tirar a roupa. Ficar nu significa: eu vou viver do meu jeito agora. Agora eu vou fazer as coisas deslachadamente. Eu vou fazer as coisas como eu quero fazer. E Deus está dizendo: você não nasceu para se governar, você nasceu para ser governado pelo Senhor.
Não acredite na mentira que diz para você que o seu pecado é maior que a salvação que há em Cristo Jesus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nada, nem ninguém é maior do que a misericórdia e o amor de Deus. Ele pode te encontrar. É assim que Jesus encontra Pedro. E o Pedro, restaurado, recebe um convite renovado. Segue-me, assim como eu falei no começo, eu volto a dizer para você, eu ainda quero você como discípulo, eu ainda quero você como seguidor. Me segue, Pedro. Nessa hora a culpa se desmonta, a vergonha vai pelo ralo. Segue-me. E agora é diferente, Pedro. Eu falei para você como você vai morrer, me glorificando. Segue-me até o fim. Segue-me até o lugar onde você não quer ir. Segue-me até a sua morte de cruz. Segue-me, porque até no sofrimento final você vai viver para me glorificar. Essa semana eu falei uma frase para minha mãe, eu vou repetir para vocês aqui hoje. Se Deus der a você 100 anos de vida, você não tem o direito de viver nenhum só dia de todos esses anos que não seja para a glória de Deus. Pedro, você vai morrer velho, mas na sua velhice, mesmo sendo conduzido para onde você não quer ir, não esqueça, é para me glorificar. Irmãos, vamos avançar. Essas águas, por onde elas passam, a Bíblia diz que elas são purificadoras, elas são curativas. Onde elas passam, elas mudam as propriedades das águas existentes. Elas trazem cura, elas tiram o veneno e produzem saúde. Elas tiram, irmãos, a contaminação. Queria gastar um tempo para a gente falar sobre purificação. É o assunto da minha vida. Eu temo que a gente seja uma geração que por causa de 1%... Eu já contei essa história, vou contar. Um pastor amigo meu, ele contava que ele bebia uma garrafa d'água e atrás, na composição, ele leu 1% de impureza. Ele teve vontade de cuspir a água. Mas na hora Deus falou com ele, engraçado, né? Você não bebe água com 1% de impureza, mas quer que eu te engula com as tuas impurezas. Irmãos, eu temo que nós sejamos a geração que vai fazer muita coisa, mas vai perder, talvez, em Deus não vai acontecer, que a gente perca a oportunidade de ser cura para uma geração, por causa de impureza. Sabe o que essas águas fazem? Removem as impurezas, removem a causa da morte, elas revertem o poder da morte e trazem vida, trazem ressurreição, trazem cura, trazem regeneração. As folhas das árvores que elas saciam são remédio para as nações. Isso é uma figura da igreja, isso é uma figura do evangelho. O evangelho, onde ele entra, entrou na tua casa para trazer cura lá dentro, entrou no teu trabalho, entrou na tua vida, entrou na tua geração, para fazer através de você que muitos sejam curados, que haja remédio, que haja salvação, que não haja impureza, que haja descontaminação. Irmãos, quando eu olho essas águas, entra a vida, a cura, os frutos, sai o lixo, sai o veneno, tem que sair a morte. Essas águas, elas são regeneradoras. O que isso significa? E aqui esteja talvez o maior significado de mergulhar. Eu disse anteriormente que mergulhar era quando a gente perde a nossa estabilidade em nós mesmos, perde a nossa autossegurança, perde a nossa autossuficiência e passa a viver um nível de dependência de Deus, em que a nossa segurança vem dEle, em que a nossa certeza vem dEle, em que a nossa estabilidade vem dEle, em que a nossa alegria, satisfação, prazer tem que vir dEle. Nadar, mergulhar é ser conduzido. E eu digo mais para você, essa água é regeneradora, porque quando a gente nasce de novo, quando a gente é regenerado por essa água, olha o que ela faz. No nosso nascimento original, nós temos os nossos sentidos embotados pelo pecado. Mas quando nós nascemos para Deus, todos os nossos sentidos são regenerados. Escuta o que eu quero dizer. O peixe faz tudo, se relaciona com todos, vê tudo, vive toda a sua vida dentro da água. Isso quer dizer que toda a realidade com a qual ele interage é mediada pela água. Se você está mergulhado, todos os teus sentidos também foram regenerados. E a partir de agora, por causa de Cristo em quem você está, você passa a viver nele e passa a ver a realidade através dele. Eu sem óculos não vejo nada, mas quando eu coloco o óculos diante de mim,
eu mergulho em uma outra realidade. Não é apenas, eu não vejo o óculos, mas através dele eu me relaciono, eu enxergo, eu caminho, eu nado, eu vivo. O C.S. Lewis, ele tem uma frase que ele diz assim: eu acredito em Cristo como eu acredito no sol. Não só porque eu posso vê-lo, mas porque através dele eu vejo todas as coisas. Quando você está mergulhado, escuta o que eu estou dizendo. Pensa, imagina aí você, lembra que aquele negócio que estava aqui atrás? Aquele, sei lá como é que é o nome daquilo, sensacional. Eu estava até me sentindo meio sufocada, porque eu estava me sentindo debaixo d'água mesmo. Eu estava até respirando mais fundo para buscar oxigênio. Aquele painel que estava atrás de nós, esse aí, meu Deus, não vou ver não para não ficar tonta. Esse painel que está aqui, irmãos, quando você está na água, você está submerso. Toda a sua realidade, tudo que te cerca, as pessoas, as situações, as coisas, tudo passa a ser através da água. Se você está em Cristo, você só consegue viver toda a sua nova existência através de Cristo. Existe um jeito de Cristo de viver a vida. Você vai casar na água. Você vai criar filhos dentro da água. Você vai gerir o seu dinheiro dentro da água. Você vai estudar na água. Você vai se formar na água. Você está entendendo? Quando você está vivendo submerso, quando você está vivendo imerso, não dá para fazer nada fora daquilo, é o seu novo ambiente. A Bíblia vai dizer em Atos: porque nele existimos, nos movemos e respiramos. Todas as coisas são por ele e através dele. Se até hoje você tinha vivido por conta própria, Deus trouxe você aqui para dizer: não é para sair da água. Todas as suas escolhas vão ser feitas na água. Todas as tuas decisões são tomadas na água. A água fala de comunhão com Deus. A água fala de pertencimento a Deus. A água fala da identidade que Deus nos dá. A água fala da nova vida. Uma água regeneradora que nos renova em todos os nossos sentidos. O que você vê, o que você ouve, o que você toca. Você percebe que se a gente viver assim, a gente lida com o pecado diferente? Tem coisa que você não vai ver, porque tem a água. Tem lugar que você não vai, porque a água... Tem situações em que você não vai nem entrar, quanto mais ficar dando espaço. Tem conversa que você não vai ouvir, falar: não estou te ouvindo muito, só estou vendo bolha saindo da tua boca. Tem água me cercando, tem água em redor de mim. Quando eu abro a boca só vem água. Meus olhos estão encharcados, meus ouvidos estão encharcados, a minha língua está cheia da água. A água do Espírito, a água purificadora, a água curativa, a água regeneradora. Se a gente viver toda a nossa vida embebido nele, irmãos, a Bíblia diz que aquilo que a gente permite que a água toque é curado. Aquilo que a gente permite que a água toque é renascido, é ressuscitado. Sai a morte e entra a vida. Tem lugar da tua vida que está morto, porque você não permitiu ainda que a água de Deus chegue lá. Mergulha lá, mergulha em Deus, que a água vai chegar lá. E quando chegar lá, a morte, o veneno, o lixo, tudo vai sair, porque a água de Deus vai invadir. Promessa de Deus, quando a gente lê isso: a água vivificadora reverte o poder da morte, traz o poder da vida. Mas esse rio não tem apenas o poder de produzir a vida. Salmos 46:4 vai dizer que é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Isso quer dizer que esse rio que produz vida, ele também produz alegria. Deus trouxe você aqui para dizer: anda, mergulha, submerge nesse rio. Não vai te faltar vida, não vai te faltar vigor, não vai te faltar esperança, não vai te faltar alegria. Fora do rio tem promessa de alegria, é mentira. Fora do rio tem acusação, também é mentira. Lá fora tem culpa, é mentira. Satanás é um mentiroso, o medo é um mentiroso, é um impostor. Deus trouxe você aqui hoje porque Ele quer lembrar você que Ele tem águas vivas preparadas para te receber. Mergulha na profundidade, perca o controle, entrega para Ele. Quando a gente entrega para Ele, a ansiedade vai embora, o medo vai embora. Irmão, sabe o que é ansiedade? É a necessidade de controlar tudo. O ansioso, ele se desespera, ele tem medo do futuro, porque ele não sabe o que virá. Você está sendo conduzido, você está dando de braçada, o Senhor está te levando, o Senhor vai te conduzir, nada vai te faltar. Nessa noite o Senhor nos reuniu aqui para lembrar você que Deus quer que você viva toda a sua vida dentro dessa água. Não tome decisões fora da água, não converse com ninguém fora da água. Não estou falando para você falar só com crente, não é isso não, você não está entendendo. Quando estiver com teu chefe, com teu colega de trabalho, teu amigo da faculdade, teu vizinho, teu síndico, o policial da rua, eu não sei. Eu sei que tem 2, 3 dias, irmãos, que um homem botou uma arma na cabeça do meu pai.
E eu estava na parte de trás do carro e o homem bradava dizendo: vai morrer, vai morrer, vai morrer. Ele só não sabia que nós não estávamos vivendo por nós mesmos. Nós estávamos dentro da água de Deus. E quando você está dentro da água de Deus, ainda que tentam te matar, a tua vida não é tua, ela pertence ao Senhor. O homem que entrou teve que sair. Ninguém sabe de onde aquele homem apareceu, nem para onde ele foi. Uma coisa eu sei: viva na água de Deus. É Ele que te cerca, é Ele que te protege, é Ele que te guia. Entra na água, não sai dela. Se você sair por um minuto que for, você vai tomar a decisão errada. Conheço gente que está pagando preço. Jovem, você está aqui enquanto você é jovem. Agarra essa oportunidade. Não leva 30 anos da tua vida para dizer: não devia ter saído da água naquele final de semana. Não devia ter feito aquele contrato. Não devia ter entrado naquela sociedade. Não devia ter me relacionado com aquela pessoa. É porque eu saí da água. Entra na água, mergulha nessa água, fica firme nessa água. Promessas de Deus para se cumprir na tua vida. Quero encerrar essa mensagem, meu tempo acabou. Irmãos, vamos ficar de pé para fazer uma oração. O Senhor trouxe você aqui hoje para cortar laços de morte, laços de sequidão. O diabo tem um oásis mentiroso, é só deserto. Mas onde Deus está, há abundância de alegria, há águas que alegram a cidade de Deus. Ele tem um rio para você. Você está aqui hoje nessa condição, Deus tem um convite para te fazer. O Senhor chama você que está sendo tentado. Escuta o que eu estou dizendo. Ser tentado não é pecado. Ser tentado não é pecar. A gente tem um hino antigo da harpa que dizia: tentado não cedas, ceder é pecar. Se você está sendo tentado, tem alguém sussurrando alguma coisa no teu ouvido, apareceu uma oportunidade, com cara de oportunidade, jeito de oportunidade, cheiro de oportunidade, mas que exige que para ser aproveitada, você desobedeça a Deus. Não é oportunidade, é tentação. Deus está aqui hoje para cair essas escamas dos teus olhos e dizer para você: entra no rio que você não vai ver o pecado da mesma forma. Entra no rio que essa tentação vai enfraquecer, ela vai perder o poder de atração. Escuta o que eu estou dizendo para você que está sendo tentado. Não tem que ter vergonha de estar sendo tentado. Jesus foi tentado. Todos nós somos tentados cotidianamente. Mas você também precisa tomar uma posição de dizer: Senhor, corta esse laço. Senhor, me tira dessa situação. Eu não quero desobedecer. Eu não quero perder a água viva que o Senhor tem para mim. Aquela mulher com que Jesus conversou em João 4, no poço de Jacó, Jesus tem uma água viva para oferecer para ela, mas ela tem uma vida estranha. E Jesus diz: me traz aqui o teu marido. Sabe o que Jesus está dizendo? Me traz aqui aquilo que exerce o poder de atração. O encantamento vai ser quebrado na presença de Jesus. Jesus diz: traz para mim, traz aqui o teu amante. Traz aqui aquilo que está consumindo o teu coração, aquilo que é combustível para os teus desejos. Traz na presença de Jesus, que na presença de Jesus o encantamento é quebrado, na presença de Jesus o fascínio é desfeito. Você está sendo tentado a sair desse rio. O Senhor está dizendo para você: vem aqui, nós vamos orar. A segunda oração é para vir, amém? É para vir. Você está nessa condição, não diga depois que Deus não ofereceu a oportunidade. Ele está falando diretamente para você. Não perca a chance de se ver livre desse laço de morte. Segunda oração que nós vamos fazer é para pessoas que se sentem culpadas. Quando Deus me conduziu a João 21, irmãos, a minha intenção era pensar numa pessoa que seria levada para onde ele não queria ir, mas que era para glorificar a Deus. Mas o que Deus me mostrou nesse texto é que tem muita gente que esqueceu, que recebeu um chamado lá atrás, precisa renovar esse chamado hoje. Precisa hoje refazer alianças. Precisa hoje restabelecer pactos. Porque Deus não desistiu de você. O mesmo Deus que disse lá atrás: segue-me, hoje está dizendo: segue-me outra vez. E dessa vez até o fim. Você está aqui, o altar está aberto. Você está aqui para receber a oração da igreja. Não deixa a vergonha te paralisar. Eu sempre digo, irmãos, que aqueles dentre nós que reconhecem que precisam de oração são os corajosos. Covarde fica onde está. Se você tem coragem diante de Deus para dizer: Senhor, corta o laço da tentação. Senhor, me traz de volta para a comunhão. Se você tem a coragem de pedir ajuda,
venha. Nós vamos orar por você. Ai, cadê o... Se você está aqui e decide ficar onde você está, nós vamos orar do mesmo jeito. Ih, minha mãe, glória a Deus, a irmã Glorinha está aqui. Vamos orar. Mãe, vou orar pela senhora, amém. Vamos orar pela irmã Glorinha. E vou orar por mim também, que vou me botar de joelho aqui, diante de Deus. Vamos orar, igreja, de olhos fechados. Senhor, na tua presença nós estamos. Na tua presença, Senhor, nós reconhecemos, Pai, que o Senhor é o Deus que nos chamou para esse rio. Senhor, o Senhor fez uma proposta: pare de olhar e entre em contato com a água. Entre e mergulhe, porque é nela que há salvação. Nós reconhecemos que é o teu agir que nos atrai a ti. Nós não temos nada em nós mesmos, Senhor, que nos dê nenhuma segurança, nenhuma felicidade, nenhum prazer nessa vida. Mas no Senhor está o nosso prazer. Nós queremos ser levados por ti, pelas águas que fluem do teu trono que é um trono de graça, teu trono que é um trono de misericórdia. Senhor, nós nos aproximamos de ti, não dos nossos méritos, mas dos méritos de Cristo, que entregou tudo por nós, e agora nós entregamos tudo diante do Senhor. No teu altar, como tua igreja, Pai, nós te pedimos: corta o laço do tentador, Pai. Faz calar as propostas indecentes do maligno. Aquilo que promete e não pode trazer cura para a nossa vida. Senhor, nós te pedimos que se a culpa no nosso coração, que hoje seja dissipada pelo poder da tua palavra, que diz para nós que nós somos filhos amados, filhos aceitos, filhos perdoados pelo poder da tua graça. A tua graça é maior que tudo, o teu amor é maior que tudo, a tua misericórdia é maior que tudo, Senhor. Nós acusamos, nós denunciamos e nós rejeitamos as mentiras do diabo. Essa noite nós mergulhamos para nunca mais sair. Toma, Senhor, a vida desses jovens da tua igreja. Toma a minha vida diante de ti. Faz de nós, Senhor, uma geração que traz vida, que traz cura, que traz remédio, que traz saúde por onde passar. Senhor, que a nossa vida carregada por esse rio leve, Senhor, a tua vida para os nossos relacionamentos, para os nossos encontros, para a nossa casa, para a nossa família. Nós não somos de nós mesmos, nós estamos em missão, e a nossa missão é levar a tua vida a todo o mundo. Faz de nós, Senhor, capacita-nos, Senhor, regenera-nos, vivifica-nos, levanta-nos, Deus, para a glória do teu nome, e nós iremos aonde o Senhor mandar. E se por acaso houver alguma resistência em nós de não querer ir aonde o Senhor nos manda, quebra hoje, Pai, e faz de nós obedientes, servos, por amor de ti. Te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu quero estender esse convite